questões, né? Agora vamos nessas outras duas aqui. Também ainda seguindo o mesmo raciocínio lá de geometria plana, nossas figuras planas. Tem lá o seguinte, essa questão 3, tá? Lembrando aí, ó, a respostazinha tá aqui. Qualquer coisa, pausa o vídeo, tenta fazer. Depois confere se tá certo ou não, tá bom? A questão 3, essa aqui, vai dizer o seguinte. Será um festival e vai ser realizado num campo de 240 por 45. Beleza? Então já deu as medidas do campo. E diz, sabendo que para cada 2 metros quadrados, em média, 7 pessoas, quantas pessoas haviam no festival, certo? Então a gente vai primeiramente, entregou aqui as medidas de um campo, né? A gente tem um campo de 2 medidas, né? Somente 2 medidas. Como é um campo de apenas 2 medidas, a gente tem ideia que seja um campo retangular, tá bom? É 240 metros por 45. Beleza? E ele diz o seguinte, para cada 2 metros quadrados, ele tem em média 7 pessoinhas. Tranquilão? Belezinha? Então agora a gente vai fazer o seguinte, ele quer saber o total de pessoas que podem ser colocadas nesse campo. Para isso a gente tem que primeiro, né, já que ele diz que a cada 2 metros quadrados cabem 7 pessoas, eu tenho que saber quantos metros quadrados eu tenho nesse campo ao todo. Primeira coisa é isso, certo? Então, vamos calcular então a área desse campo, certo? A área do campo completinha, tá bom? Para saber quantas pessoas eu vou encontrar. A área do campo é base vezes altura, tá bom? Que é, você vê que é um retângulo, né? Então a gente não tem muito segredo. Vai logo para a base, que é 240 vezes 45, certo? Multiplicando isso daqui, eu vou ter 10.800 metros quadrados. Essa é a área do meu campo, completinha a área do campo. Tranquilo? Beleza? Calculei a área do campo, agora, né, feita a área do campo, agora eu vou jogar para a resolução da questão. Ele diz que a cada 2 metros quadrados eu tenho 7 pessoas. Bom, então vamos lá. A cada 2 metros quadrados eu vou ter 7 pessoas. Então, 10.800 metros quadrados vão me dar X pessoas. Olha que legal, ó. Acabei formando aquela nossa chamada regra de 3 simples, pessoal, certo? Olha aí uma questão que, né, mais uma vez utiliza-se desse artifício, né? E aqui a gente faz muito simples. Esse 2, esse 10.800 a gente pode simplificar, né? Logicamente por 2, tá bom? Aí já fica um pouco mais fácil. 2 por 2 vai dar 1, beleza? 10.800 por 2, tá? Vai dar 5.400, tá bom? O 7 sobre x eu vou só repetir, beleza? Feito isso, multiplicação em meio pelos extremos, tá? X vezes 1 é o próprio x. 7 vezes 5.400 vai dar 37.800 pessoinhas. Legal, né? A gente chega agora na nossa resposta, que é o número de pessoas que são, né, que é possível colocar dentro desse campo. 37.800 pessoas. Beleza? Facinho, acredito que essa questão não é difícil, né? Então vocês veem que mistura dois conteúdos, geometria plana e proporção, razão proporção. Certo? Bem legalzinho, bem tranquilo, né? Essa questão. Qualquer dúvida, rever ela, tá? E agora a gente vai para a quarta questão, já emendando, para poder o vídeo não ficar tão grande. Que a quarta questão é um pouquinho mais complexa, um pouquinho, tá? Mas que vocês conseguem tirar de letra tranquilamente, tá bom? Essa quarta questão, mais uma vez, né? Aqui eu esqueci de deixar a resposta dela. Eu acho que eu esqueci para você tentar fazer, né? Mas a resposta dessa quarta questão cadê, meu Deus do céu? Tinha feito aqui. A resposta dela, pessoal, tá aqui do lado. É 1562. Tá? Vírgula 5. Resposta dela. Então vocês dão pausa aí e tenta resolver a questão. Se não conseguir,
né? Ou se conseguir também, para conferir, ver o resto do vídeo, tá? Bom, para essa moto, a questão diz o seguinte: a área de um sítio foi dividida em 4 partes iguais e uma delas deverá ter uma área de reserva ambiental, conforme a figura abaixo. Então tá aqui o sítio dividido em partes iguais, beleza? Tá aqui as 4 partes. E aí ele vai dizer o seguinte, tá bom? Bom, aqui tem a medida, não, 50, ó, 50 metros, tá? Do lado aqui, tá bom? Esse aqui também é 50 metros. Então tudo é 50 metros, tá bom? Tudo é 50 metros. Depois ele diz o seguinte: o B é o ponto médio de AE. Tá aqui o B. O B é o ponto médio entre o segmento A e E. Ponto médio quer dizer o que, pessoal? Quer dizer o seguinte: que se isso aqui tudo vale 50, esse rapazinho aqui vale 25, esse rapazinho aqui vale 25. Ou seja, o ponto médio é aquele que divide o mesmo segmento em duas partes, tá? Então, esse ponto ele divide os 50 em duas partes iguais, 25 e 25. Beleza? O C é o ponto médio de EF. Do mesmo jeito, o C ele divide aqui, ó, os 50 em 25 e 25 metros. Belezinha? Tranquilo? O ponto médio é só isso. Ele está lá no meio do segmento. Sabendo que todos são quadrados, né? Percebam aqui, né? Todos são quadrados. Não está perfeito o desenho, mas são quadrados. Todos são quadrados, então todos têm o mesmo lado. Todos, né? Então aqui é 50, aqui é 50, aqui é 50, aqui é 50, aqui é 50. Então tudo é 50. Mas só basta a gente, né, se ater para esse quadradinho aqui, tá bom? Em que ele vai perguntar qual é a área da reserva, né? Bom, a área da reserva, a área da reserva ambiental, tá aqui, ó. Né? Fiz aqui um tracinho vermelhinho e tal, puxei aqui a setinha só para poder identificar que eu tenho aqui a área da reserva. Ele quer saber qual é essa área, certo? Perceba aqui uma coisa, que a figura, a área da reserva, ela não traz uma figura que a gente conheça. Você perceber aqui, se olhar aqui, né, e tal, você olha aqui, você não consegue enxergar um quadrado nessa área da reserva, não consegue enxergar um triângulo, nem um retângulo, né? Mas a gente vai usar um artifício muito simples, muito fácil. Perceba aqui uma coisa. Eu tenho aqui um quadrado, né? Eu tenho um quadrado, aqui o quadrado todinho, tá bom? E nesse quadrado eu tenho as partes que não são da reserva, que não são da reserva ambiental. Que são essas partes aqui, ó. Essa que eu vou passar aqui uma listrinha azul. Essa é uma parte, tá bom? E essa outra parte que eu vou passar aqui em vermelho, ó. Perceba que eu tenho aqui, se vocês enxergarem bem tranquilamente, olha, eu tenho dois triângulos, né? Um pintado em vermelho e outro pintado em azul, certo? Então, o que é que eu vou fazer para me saber essa área aqui? Muito simples e muito fácil. Primeiramente, eu vou saber a área. Primeiramente, a área desse quadrado completo, tá bom? A área do quadrado, vou descobrir a área do quadrado. Depois de ter a área todinha do quadrado, eu vou retirar, ou seja, subtrair, diminuir da área desse triângulozinho azul, tá bom? Do triângulozinho azul. O triângulozinho azul é o triângulo BEC, tá bom? Vou chamar aqui de BEC, tá bom? O triângulozinho azul, BEC. E vou subtrair depois, tá bom? Do triângulo, da área do triângulo vermelho. O triângulo vermelho é o CFD, tá bom? Então, triângulo vermelho, CFD, tá certo? Por que eu vou subtrair? Porque eu só quero a área da reserva, a áreazinha aqui escura. Então, o que eu vou fazer? Repetindo, vou calcular a área de todo o quadrado, depois vou tirar a área do triângulozinho azul e a do triângulozinho vermelho. Tirando essas duas áreas, eu vou ter somente esta áreazinha da reserva, tá bom? Só a área da reserva, áreazinha escura. Então, a área da AR, tá bom? A área da reserva. Tranquilão? Belezinha? Então, vamos seguir, já que acho que ficou claro. Qualquer coisa, vocês tiverem alguma dúvida para falar depois, né? Para me repetir alguma vez em algum outro vídeo, mas eu acho que revendo ele dá para vocês entenderem bem direitinho, tá? A área do quadrado é muito simples, tá? A área do quadrado, vamos lá, né? O quadrado ele é, como eu falei, né? Ó, todo mede 50. Então, se aqui, ó, esse quadrado aqui mede 50, como ele é um quadrado, esse daqui também vai medir, ó, 50. Então, a área do quadrado é 50 ao quadrado, né? Lembra lá da formulazinha, 50 ao quadrado. Menos a área do triângulozinho BEC. Esse aqui esses triângulos eu vou fazer separadinho, tá?
Vou fazer separadinho aqui. Vou até puxar aqui um pouquinho pro lado. Primeiro vai ser, vou fazer aqui uma divisãozinha, tá? Pra gente poder, né, ficar bem legalzinho. Primeiro o triângulo BEC, tá bom? Triângulo BEC. A área do triângulo BEC, pessoal, vamos lá, né? É base vezes altura dividido por 2, a área do nosso triângulo, né? Olhando bem para esse triângulo aqui, ó, percebo, né? Eu tenho a base dele, 25, e a altura também 25, certo? Base e altura. Então fica 25 vezes 25 dividido por 2, certo? A área então desse triângulozinho azul vai ser 25 vezes 25 dividido por 2, vai dar 625 aqui em cima, dividido por 2, 312,5. Beleza? Tranquilo, a área do triângulozinho azul. Beleza? Com isso agora a gente pode, já com a área do triângulo azul, a gente já pode trazer para cá, ó. Triângulozinho azul, eu já sei que é 312,5, tá? Agora, falta só descobrir a área do triângulo vermelhinho, né? A área do triângulo vermelhinho, ou seja, puxando mais para aqui pro lado aqui, poder ficar melhor de escrever. A área do triângulo vermelho é o triângulo C, F e D, tá? Esse triângulo aqui a gente vai ver o seguinte, que ele tem aqui, ó, só puxar para cá pro lado, ele tem como base 25, altura, ó, 50, tá vendo? Base 25, altura 50. Então, vamos lá, né? Base vezes altura dividido por 2, base vai ser 25 vezes 50, que é da altura, dividido por 2. 25 vezes 50, né, vai dar 1.250, dividido por 2, vai dar 625. Beleza? 625. Tenho agora a área do outro triângulo vermelhinho, tá? Que é 625. Beleza? Com isso agora, pessoal, eu posso finalizar a minha questão somente efetuando esses cálculos aqui, ó, para descobrir a área da minha reserva, né? A área da minha reserva vai ser 50 ao quadrado, 2.500, menos, né, 312,5 menos 625, tá? A área da minha reserva, então, né, tá? Ok, aqui, a área da minha reserva, finalmente, fazendo todo esse cálculo aqui, vai dar 1.562,5. Ah, metros, né? Eu não coloquei metros quadrados. Desculpa aí, pessoal. Metros quadrados, tudo é metro quadrado. Metro quadrado. Vou ficar claro, então, né? Resposta, então, 1.562,5 metros quadrados é a área da minha reserva ambiental. Beleza, pessoal? Facinho aqui essa questão. Depois dá uma lidazinha de volta, né? Se ficou alguma dúvida ou tirou qualquer dúvida, me pergunta que eu respondo sobre alguma coisa que ficou pendente dessa questãozinha aqui. Tá bom? Vamos seguir então para a próxima questão, a última desse vídeo, tá? Para não ficar tão grande. A questão é também muito importante dentro do contexto de conteúdo que cai no Enem, né? Isso aqui que a gente viu. Olha bem aqui, deixa eu ajeitar aqui essa questãozinha aqui. Opa, show de bola. Também bastante interessante, vamos seguir aqui ela. Diz o seguinte: um terreno com formato de triângulo equilátero será concretado. Sabendo que nesse terreno possui um perímetro de 45 metros, calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nesta obra, né? Então, pessoal, aqui ele tem o seguinte: ele tem um terreno que vai ser no formato de um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero. Eu vou tentar fazer aqui um triângulo mais ou menos equilátero. Vocês sabem que, né, às vezes não dá muito direitinho, mas às vezes a gente consegue, né, fazer algo até parecido.
como eu fiz esse triângulo perfeito. Aqui ficou perfeito, perfeito, perfeito. Não sei como eu fiz isso assim, mas ficou show de bola. E aí diz o seguinte, o perímetro, ele, né, desse triângulozinho aqui, pessoal, ele deu o perímetro que é 45, certo? Nós estamos falando aqui de um triângulo equilátero. Beleza, equilátero quer dizer que os três lados são iguais. Ele já me deu o perímetro que disse que é 45 metros. Ou seja, a soma dos três lados é 45. E eu não sei, né, basicamente, vamos supor, né, quanto vale cada lado. Ele não entregou quanto vale cada lado. Mas eu sei que cada lado tem a mesma medida. Então, cada lado, se eu chamar cada lado de x, né, já que eu não sei, eu posso chamar de x porque os três, porque todos são o mesmo valor. Então, os três juntinhos, x mais x mais x, certo? Que é o perímetro. O perímetro é a soma dos três lados, tá bom? A soma dos três lados me dá o perímetro que é 45, certo? E eu fazendo isso daqui, x mais x mais x, vai dar 3x igual a 45, tá bom? Esse 3 passa para lá, ó, dividindo, tá bom? X então vai dar igual a 15, né? 15 o que? 15 metros. Então eu fiz aqui basicamente só para a gente poder achar o lado do nosso triângulo equilátero, que é 15, tá, pessoal? 15, 15 e 15, beleza? Ah, precisava fazer isso aqui não, professor. Precisava só dividir por 3. Exatamente. Você pega o valor do perímetro, divide por 3 e acha o lado perfeitamente sem precisar fazer isso aqui não, tá bom? Aqui eu fiz só para demonstrar como é feito isso, né? Tá. Mas indo mais rápido, é basta dividir 45 por 3. Não importa qual seja o perímetro, em um triângulo equilátero, percebe bem que isso só funciona em triângulo equilátero. Em triângulo equilátero você pode fazer essa divisão e achar o lado do triângulo equilátero. Beleza? Tendo agora o lado dele, ele quer saber a área desse triângulo, né? A área do triângulo equilátero, pessoal, a área dele é L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Então, se a gente tem aqui já o lado, já resolveu toda a questão, porque o lado é 15, né? Então, fica 15 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, beleza? A área, então, vai ser 15 ao quadrado, 225, raiz de 3 sobre 4, beleza? E daqui em diante, pessoal, é o seguinte. As questões podem vir parar nessa resolução aqui. E aí pode ter lá os itens para você marcar. Nesse formatinho aqui. É possível acontecer. É possível. Mas também pode acontecer de vir da seguinte maneira. Da divisão apenas de 225 por 4. Que vai dar 225 por 4 vai dar 56,25. E repete, né, ó, a raiz de 3. A questão ela pode vir com essa resolução aqui também. Tá certo? Ou, se por acaso a questão entregar, né? Pode ser outra opção, tá bom? Depende muito lá dos itens, tá? Ela pode, por acaso, entregar no comecinho a raiz de 3. Certo? Ela pode entregar no comecinho da questão o valor da raiz de 3. Por exemplo, se ele disser na questão, né? Ó, adote, mais ou menos assim, tá? Pode ser adote raiz de 3, aproximadamente 1,73. Se a questão disser isso aqui, você tem que substituir. Você tem que fazer, no caso, isso daqui, né? Divisão de 225 por 4, que dá 56,25. E multiplicar por 1,73, certo? Multiplica isso aqui e chega no valor. Então pode ter essas duas formas de você... Depende da questão, depende do formador da questão, do que ele vai querer. Ele pode querer somente assim, e aí facilitou a sua vida. Ele pode querer assim, fazer uma divisão. Ou ele pode querer que você multiplique tudo bem direitinho, com o valor da raiz que ele vai entregar. Essa raiz ele vai entregar o valor na questão. Não se preocupe em querer saber quanto é a raiz disso aqui não, porque ele vai entregar sempre. Se ele quiser. Se ele quiser, tá bom? Tranquilão? Então fica aí a resolução dessas 3 questões dessa aula de hoje. Fecha aí nesses 2 vídeos, tá? Em breve eu vou estar já enviando os vídeos da terceira aula, tá bom? Do próximo conteúdo, que é círculo e circunferência.
Beleza? Valeu, pessoal. Agradeço todo mundo aí a compreensão e a paciência. Tchau, tchau.